A quarta lei. Torne-o satisfatório. 15. A regra essencial da mudança de comportamento. No final dos anos 1990, um funcionário de saúde pública, chamado Stephen Luby, deixou sua cidade natal de Omaha, Nebraska, e comprou uma passagem só de ida para Karachi, Paquistão. Karachi era uma das cidades mais populosas do mundo. Em 1998, mais de 9 milhões de pessoas a chamavam de lar. Era o centro econômico do Paquistão e um eixo de transporte com alguns dos aeroportos e portos marítimos mais ativos da região. Nas áreas comerciais da cidade, você encontra todas as comodidades urbanas, padrão e movimentadas ruas centrais. Mas Karachi também era uma das cidades menos habitáveis do mundo. Mais de 60% dos moradores de Karachi viviam em loteamentos clandestinos e favelas. Esses bairros densamente povoados eram repletos de casas improvisadas feitas de tábuas velhas, blocos de concreto e outros materiais descartados. Não havia sistema de coleta de lixo, rede elétrica nem abastecimento de água potável. Quando secas, as ruas eram uma combinação de poeira e lixo. Quando molhadas, se tornavam um poço lamacento de esgoto. Colônias de mosquitos prosperaram em poças de água estagnada e crianças brincavam em meio ao lixo. As condições insalubres levavam à disseminação de enfermidades e doenças. Fontes de água contaminada causavam epidemias de diarreia, vômitos e dor abdominal. Quase um terço das crianças que viviam lá eram desnutridas. Com tantas pessoas espremidas em um espaço tão pequeno, vírus e infecções bacterianas se espalhavam rapidamente. Foi essa crise de saúde pública que levou Stephen Luby ao Paquistão. Luby e sua equipe perceberam que, em um ambiente com saneamento deficiente, o simples hábito de lavar as mãos poderia fazer uma diferença real na saúde dos moradores. Mas logo descobriram que muitas pessoas já sabiam que lavar as mãos era importante. No entanto, apesar desse conhecimento, muitos moradores lavavam as mãos de maneira descuidada. Algumas pessoas simplesmente passavam as mãos na água rapidamente. Outros só lavavam uma das mãos. Muitos simplesmente se esqueciam de lavar as mãos antes de preparar a comida. Todos disseram que lavar as mãos era importante, mas poucas pessoas criaram um hábito. O problema não era conhecimento. O problema era consistência. Foi quando Luby e sua equipe fizeram uma parceria com a Procter & Gamble para abastecer o bairro com o sabão Safeguard. Comparado com sua barra de sabão padrão, usar o Safeguard era uma experiência mais agradável. No Paquistão, o Safeguard era um sabonete premium, disse-me Luby. Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam da experiência. O sabonete espumava facilmente, e as pessoas conseguiam espalhar a espuma por toda a mão. Ele cheirava muito bem. Instantaneamente, a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. Eu vejo o objetivo da promoção da lavagem correta das mãos não como mudança de comportamento, mas como adoção de hábitos, disse Luby. É muito mais fácil para as pessoas adotarem um produto que forneça um forte sinal sensorial positivo, por exemplo, o creme dental com sabor de menta, do que adotar um hábito que não forneça feedback sensorial agradável, como o uso do fio dental. A equipe de marketing da Procter & Gamble discutiu a necessidade de criar uma experiência positiva de lavagem das mãos. Em poucos meses, os pesquisadores viram uma mudança rápida na saúde das crianças na vizinhança. A taxa de diarreia caiu 52%, a de pneumonia 48%, e impetigo, uma infecção bacteriana de pele, em 35%. Os efeitos de longo prazo foram ainda melhores. Voltamos a algumas das famílias em Karachi 6 anos depois, disse-me Luby. Mais de 95% dos lares que receberam gratuitamente o sabonete e foram incentivados a lavar as mãos tinham um local para lavar as mãos com água e sabão disponível quando a equipe de estudo retornou. Não havíamos fornecido sabonetes ao grupo de intervenção por mais de 5 anos, mas durante o experimento, eles se tornaram tão habituados a lavar as mãos que mantiveram a prática. Foi um exemplo poderoso da quarta e última lei da mudança de comportamento: torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. É perfeitamente lógico. Sentimentos de prazer, até mesmo os menores, como lavar as mãos com um sabão que cheira bem e tem muita espuma, são sinais que dizem ao cérebro: isso é bom. Faça isso novamente da próxima vez.
O prazer ensina seu cérebro que vale a pena lembrar e repetir um comportamento. Vejamos a história da goma de mascar. O chiclete foi vendido comercialmente ao longo dos anos 1800, mas só se tornou um hábito mundial depois que a Wrigley o lançou, em 1891. As primeiras versões eram feitas de resinas relativamente insossas mastigáveis, mas não saborosas. A Wrigley revolucionou a indústria ao adicionar sabores como menta e frutas, o que tornou o produto saboroso e agradável de usar. Então eles deram um passo adiante e começaram a promover a goma de mascar como uma forma de manter a boca limpa. Os anúncios diziam aos leitores para refrescar o paladar. Sabores gostosos e uma sensação de boca fresca forneciam pequenos pedaços de reforço imediato e tornavam o produto satisfatório para uso. O consumo disparou e a Wrigley tornou-se a maior fabricante de chicletes do mundo. O creme dental teve uma trajetória semelhante. Os fabricantes conseguiram um enorme sucesso quando adicionaram sabores, como hortelã, menta e canela a seus produtos. Esses sabores não melhoram a eficácia do creme dental. Simplesmente criam uma sensação de boca limpa e tornam a experiência de escovar os dentes mais prazerosa. Minha esposa parou de usar Sensodyne porque não gostava do sabor. Ela mudou para uma marca com um sabor de menta mais forte que provou ser mais satisfatório. Por outro lado, se uma experiência não é satisfatória, temos poucas razões para repeti-la. Em minha pesquisa, me deparei com a história de uma mulher que tinha um parente narcisista que a deixava louca. Em uma tentativa de passar menos tempo com esse egomaníaco, ela agia da forma mais chata e tola possível sempre que ele estava por perto. Depois de alguns encontros, ele começou a evitá-la porque a achava desinteressante demais. Histórias como essa são evidências da regra essencial de mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido. O que é punido é evitado. Você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado ou punido por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos. Emoções negativas os destroem. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento: torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil. Aumentam as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A 4ª lei da mudança de comportamento: torne-o satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento se repita da próxima. Isso completa o ciclo de hábitos. Mas há um segredo. Nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação. Estamos à procura de satisfação imediata. O descompasso entre a recompensa imediata e a tardia. Imagine que você é um animal que vaga pelas planícies da África. Uma girafa, um elefante ou um leão. Em qualquer dia, a maioria de suas decisões tem um impacto imediato. Você está sempre pensando no que comer, onde dormir ou como evitar um predador. Está constantemente focado no presente ou no futuro muito próximo. Vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata porque suas ações proporcionam instantaneamente resultados claros e imediatos. Agora volte para seu eu humano. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não o beneficiam imediatamente. Se fizer um bom trabalho, receberá um cheque de pagamento em algumas semanas. Se você se exercitar hoje, talvez não esteja acima do peso no ano que vem. Se economizar dinheiro agora, talvez tenha o suficiente para a aposentadoria daqui a décadas. Você vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia porque pode ter que trabalhar por anos antes de que suas ações proporcionem a recompensa pretendida. O cérebro humano não evoluiu para a vida em um ambiente de recompensa tardia. Os primeiros fósseis de humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens sapiens, têm aproximadamente 200 mil anos de idade. Esses foram os primeiros humanos a ter um cérebro relativamente semelhante ao nosso. Em particular, o neocórtex, a parte mais nova do cérebro e da região responsável por funções superiores como a linguagem, tem mais ou menos o mesmo tamanho há 200 mil anos. Você dispõe do mesmo hardware que seus ancestrais paleolíticos. Apenas recentemente, nos últimos 500 anos, a sociedade mudou para um ambiente predominantemente de recompensa tardia. Em comparação com a idade do cérebro, a sociedade moderna é nova em folha. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento dos automóveis, do avião, da televisão, do computador pessoal, da internet, do smartphone e da Beyoncé. O mundo se transformou muito nos últimos anos, mas a natureza humana pouco. Semelhantes a outros animais da savana africana, nossos
Ancestrais passavam seus dias respondendo a graves ameaças, garantindo a próxima refeição e refugiando-se de uma tempestade. Faz sentido atribuir um valor alto na gratificação instantânea. Futuro distante era menos importante. E depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, nosso cérebro evoluiu para preferir retornos rápidos aos de longo prazo. Economistas comportamentais referem-se a essa tendência como inconsistência de tempo. Isto é, a forma como o cérebro avalia as recompensas é inconsistente ao longo do tempo. Você valoriza o presente mais que o futuro. Normalmente, essa tendência nos serve bem. Uma recompensa certa agora normalmente vale mais do que uma meramente possível no futuro. Mas, ocasionalmente, nosso viés em relação à gratificação instantânea causa problemas. Porque alguém fuma se sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão? Porque alguém come demais quando sabe que aumenta o risco de obesidade? Porque alguém faz sexo desprotegido se sabe que pode resultar em infecção sexualmente transmissível. Depois de entender como o cérebro prioriza as recompensas, as respostas se tornam claras. As consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Fumar pode matá-lo em 10 anos, mas reduz o estresse e alivia seus desejos de nicotina. Agora, comer demais é prejudicial em longo prazo, mas apetitoso. No momento, sexo seguro ou não proporciona prazer imediato. Doenças e infecções não se manifestam por dias, semanas ou mesmo anos. Todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. Infelizmente, esses resultados costumam estar desalinhados com nossos maus hábitos. O resultado imediato geralmente parece bom, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos é o inverso. O resultado imediato é desagradável, mas o resultado final é bom. O economista francês Frédéric Bastiat explicou claramente o problema quando escreveu: quase sempre acontece que, quando a consequência imediata é favorável, as tardias são desastrosas e vice-versa. Muitas vezes, quanto mais doce é o primeiro fruto de um hábito, mais amargos são seus frutos posteriores. Em outras palavras, os custos de seus bons hábitos estão no presente, os de seus maus hábitos no futuro. A tendência do cérebro de priorizar o momento presente significa que você não pode confiar em boas intenções. Quando faz um plano para perder peso, escrever um livro ou aprender um idioma, você está realmente fazendo planos para o seu futuro. E quando imagina como quer que sua vida seja, é fácil ver o valor em tomar ações com benefícios em longo prazo. Todos queremos vidas melhores para nossos futuros eus. No entanto, quando chega o momento da decisão, a gratificação instantânea geralmente ganha. Você não está mais fazendo uma escolha para o você futuro que sonha em ser mais capaz, mais rico ou mais feliz. Você está escolhendo o você presente que quer ser satisfeito, mimado e entretido. Como regra geral, quanto mais imediato for o prazer que recebe de uma ação, mais fortemente deve questionar se ela se alinha com seus objetivos de longo prazo. Com uma compreensão mais completa do que faz com que nosso cérebro repita alguns comportamentos e evite outros, vamos atualizar a regra essencial da mudança de comportamento. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Nossa preferência pela gratificação instantânea revela uma verdade importante sobre o sucesso, por causa da maneira como somos programados. A maioria das pessoas passa o dia inteiro correndo atrás de pequenos episódios de rápida satisfação. A estrada menos percorrida é a da gratificação tardia. Se estiver disposto a esperar pelas recompensas, enfrentará menos concorrência e, frequentemente, obterá uma recompensa maior. Como diz o ditado, o último quilômetro é sempre o menos percorrido. A pesquisa mostrou exatamente isso. Pessoas que são melhores em retardar a gratificação têm maiores notas em provas de conhecimento, menores níveis de abuso de substâncias, menor probabilidade de obesidade, melhores respostas ao estresse e habilidades sociais superiores. Todos nós já vimos isso em ação em nossas próprias vidas. Se adiar assistir à televisão e fazer primeiro o dever de casa, geralmente aprenderá mais e obterá notas melhores. Se não comprar sobremesas e batatas fritas, normalmente vai comer alimentos mais saudáveis quando chegar em casa. Em algum momento, o sucesso em quase todos os campos exige que você ignore uma recompensa imediata em favor de uma tardia. Aqui está o problema. A maioria das pessoas sabe que adiar a gratificação é a abordagem sábia. Elas querem os benefícios dos bons hábitos,
ser saudáveis, produtivos, estar em paz. Mas esses resultados raramente são a principal preocupação no momento decisivo. Felizmente, é possível treinar-se para adiar a gratificação, mas você precisa trabalhar em consonância com a natureza humana, não contra ela. A melhor maneira de fazer isso é adicionar um pouco de prazer imediato aos hábitos que valem a pena em longo prazo e um pouco de dor imediata para aqueles que não trazem recompensas tardias. Como usar a gratificação instantânea a seu favor? O mais importante em adquirir um hábito duradouro é se sentir bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. O sentimento de sucesso é um sinal de que seu hábito e o trabalho valeram a pena. Em um mundo perfeito, a recompensa por um bom hábito é o próprio hábito. No mundo real, bons hábitos tendem a valer a pena apenas depois de terem lhe proporcionado alguma coisa. No começo, tudo é sacrifício. Você já foi à academia algumas vezes, mas não está mais forte, mais capaz ou mais rápido, pelo menos. Não de modo perceptível. Apenas alguns meses depois, quando perder alguns quilos ou seus braços ganharem um pouco de definição, torna-se mais fácil se exercitar por si mesmo. No começo, você precisa de um motivo para permanecer no caminho certo. É por isso que as recompensas imediatas são essenciais. Elas o deixam animado enquanto as tardias vão se acumulando no plano de fundo. O que estamos realmente falando ao tratar das recompensas imediatas é do fim de um comportamento. O término de qualquer experiência é essencial, porque tendemos a nos lembrar mais dela do que de outras fases. Você quer que o final do seu hábito seja satisfatório. A melhor abordagem é usar o reforço, que se refere ao processo de usar uma recompensa imediata para aumentar a taxa de um comportamento. O empilhamento de hábitos, que abordamos no capítulo 5, vincula seu hábito a um estímulo imediato, tornando-o claro no início. O reforço vincula seu hábito a uma recompensa imediata, o que o torna satisfatório no final. O reforço imediato pode ser especialmente útil ao lidar com hábitos de evitação, que são os comportamentos que você quer parar de fazer. Pode ser um desafio manter hábitos como não fazer compras frívolas ou não beber álcool este mês, porque nada acontece quando se deixa de beber no happy hour ou não se compra aquele par de sapatos. Pode ser difícil sentir-se satisfeito quando não há ação em primeiro lugar. Tudo o que está fazendo é resistir à tentação, e não há muita satisfação nisso. Uma solução é inverter a situação. Você precisa tornar a evitação visível. Abra uma conta poupança e a nomeie com algo que deseja comprar, talvez jaqueta de couro. Sempre que conseguir evitar gastar em alguma coisa, coloque a mesma quantia de dinheiro na conta. Não tomou café da manhã? Transfira R$ 20. Deixou de assinar a Netflix por um mês? Transfira mais R$ 30. É como criar um programa de fidelidade para você. A recompensa imediata de se ver poupando dinheiro para a jaqueta de couro parece muito melhor do que a privação. Você está fazendo com que seja gratificante não fazer nada. Um dos meus leitores e sua esposa usaram uma configuração semelhante. Eles queriam parar de comer fora e começar a cozinhar mais juntos. Eles nomearam sua conta poupança como Viagem à Europa. Sempre que deixavam de ir a um restaurante, transferiam $50 para essa conta. No final do ano, eles tinham juntado o dinheiro para as férias. Vale a pena notar que é importante selecionar recompensas de curto prazo que reforcem seu senso de identidade e não aquelas que o contrariam. Comprar uma jaqueta nova é bom se você está tentando perder peso ou ler mais livros, mas não funciona se está tentando equilibrar o orçamento e economizar dinheiro. Em vez disso, tomar um banho de espuma ou passear tranquilamente é um bom exemplo de se recompensar com o tempo livre, que se alinha com seu objetivo final de maior liberdade e independência financeira. Da mesma forma, se sua recompensa por se exercitar for comer uma tigela de sorvete, você está depositando votos para identidades conflitantes, o que é perda de tempo. Em vez disso, talvez sua recompensa seja uma massagem, que é tanto um luxo quanto um voto para cuidar do seu corpo. Agora a recompensa de curto prazo está alinhada com sua visão de longo prazo de ser uma pessoa saudável. Em certo ponto, conforme as recompensas intrínsecas como melhor humor, mais energia e estresse reduzido produzirem efeito, você se tornará menos preocupado em buscar a recompensa secundária. A identidade em si se tornará o reforço. Você repete a ação porque está em consonância com sua identidade e é bom ser você. Quanto mais um hábito se torna parte de sua vida, menos você precisa de incentivo externo para seguir adiante. Incentivos podem criar um hábito,
mas é a identidade que o sustenta. Com isso em mente, leva tempo para as evidências se acumularem e uma nova identidade surgir. O reforço imediato ajuda a manter a motivação em curto prazo enquanto você espera pela recompensa de longo prazo. Em resumo, um hábito precisa ser agradável para durar. Pequenos reforços: um sabonete cheiroso, uma pasta de dentes refrescante, ou juntar R$ 500 na sua conta poupança podem oferecer o prazer imediato de que você precisa para desfrutar de um hábito. E a mudança é fácil quando é agradável. Resumo do capítulo. A quarta lei da mudança de comportamento é: torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. O cérebro humano evoluiu para priorizar recompensas imediatas em detrimento das tardias. A regra essencial da mudança do comportamento é: o que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Para criar um hábito, você precisa se sentir imediatamente bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento: torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil aumentam as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A quarta lei da mudança de comportamento: torne-o satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento seja repetido na próxima. 16. Como manter os bons hábitos todos os dias. Em 1993, um banco em Abbotsford, Canadá, contratou um corretor da bolsa de 33 anos chamado Trent Dirsmed. Abbotsford era um subúrbio relativamente pequeno, à sombra da vizinha Vancouver, onde a maioria dos grandes negócios acontecia. Dada a localização e o fato de Dirsmed ser novato, ninguém esperava muito dele. Mas ele progrediu rapidamente graças a um simples hábito diário. Dirsmed começava cada manhã com 2 potes em sua mesa. Um contendo 120 clipes de papel. O outro, vazio. Assim que ele se instalava todos os dias, fazia uma ligação de vendas. Imediatamente. Depois, movia um clipe do pote cheio para o vazio e o processo recomeçava. Todas as manhãs eu começava com 120 clipes de papel em um pote e continuava fazendo ligações até que todos fossem transferidos para o segundo pote, ele me disse. Dentro de 18 meses, Dirsmed gerava uma receita de $5 milhões para a empresa. Com 24 meses de casa, ele ganhava $75 mil por ano, o equivalente a $125 mil atualmente. Não. Muito tempo depois, ele conseguiu um emprego ganhando 6 dígitos em outra empresa. Gosto de me referir a essa técnica como estratégia do clipe de papel e ao longo dos anos, ouvi histórias de leitores que a empregaram de várias maneiras. Uma mulher transferia um grampo de um recipiente para outro sempre que escrevia uma página de seu livro. Outro homem movia uma bolinha de gude de uma caixa para outra depois de cada série de flexões. Fazer progressos é satisfatório, e as medições visuais, como mover clipes de papel, grampos de cabelo ou bolinhas de gude, fornecem evidências claras de seu progresso. Como resultado, elas reforçam seu comportamento e proporcionam um pouco de satisfação imediata a qualquer atividade. A medição visual tem muitos tipos: diários de alimentação, registros de treino, cartões de fidelidade perfurados, a barra de progresso em um download de software, até mesmo a quantidade de páginas em um livro. Mas talvez a melhor maneira de medir seu progresso seja usar um rastreador de hábitos. Como manter seus hábitos nos trilhos? O rastreador de hábitos é uma maneira simples de avaliar se um hábito foi criado. O formato mais básico é pegar um calendário e riscar cada dia que cumprir sua rotina. Por exemplo, se você meditar na segunda, quarta e sexta-feira, cada uma dessas datas terá um X. Conforme o tempo passa, o calendário torna-se um registro de sua rotina de hábitos. Inúmeras pessoas criam registros para rastrear seus hábitos, mas talvez o mais famoso tenha sido Benjamin Franklin. Começando aos 20 anos, Franklin carregava um livrinho por onde andava e o usava para rastrear 13 virtudes pessoais. Essa lista incluía metas como: não perca tempo, sempre esteja engajado em algo útil e evite conversas insignificantes. No final de cada dia, Franklin abria seu livreto e registrava seu progresso. Dizem que Jerry Seinfeld usa um rastreador de hábitos para manter sua rotina de escrever piadas. No documentário Comedian, ele explica que seu objetivo é simplesmente nunca quebrar a corrente de escrever piadas todos os dias. Em outras palavras, ele não está focado na qualidade da piada em particular ou no quanto se sente inspirado. Seu único foco é apenas estar presente e
Aumentar sua corrente. Não quebre a corrente é um mantra poderoso. Não quebre a corrente de ligações de venda e você construirá uma carteira de negócios de sucesso. Não quebre a corrente de exercícios e entrará em forma mais rápido do que imagina. Não quebre a corrente de criar todos os dias e acabará com um portfólio impressionante. O rastreamento de hábitos é um método poderoso pois potencializa múltiplas leis da mudança de comportamento. Ele torna ao mesmo tempo o comportamento claro, atraente e satisfatório. Vamos detalhar cada um desses benefícios. Benefício 1. O rastreamento de hábitos é claro. Registrar sua última ação estabelece um gatilho que pode iniciar a próxima. O rastreamento de hábitos cria naturalmente uma série de sinais visuais como um X no seu calendário ou na lista de refeições. Em seu diário de alimentação. Ao olhar para o calendário e perceber a corrente, você será lembrado a agir novamente. Pesquisas mostram que as pessoas que rastreiam seu progresso em metas, como perder peso, parar de fumar e baixar a pressão arterial, têm mais chances de melhorar do que aquelas que não o fazem. Um estudo com mais de 1.600 pessoas descobriu que aquelas que mantinham um diário de alimentação perdiam o dobro do peso daquelas que não o faziam. O simples ato de rastrear um comportamento pode desencadear o desejo de mudá-lo. O rastreamento de hábitos também o mantém honesto. A maioria de nós tem uma visão distorcida do próprio comportamento. Achamos que agimos melhor do que de fato agimos. A medição proporciona uma maneira de superar nossa cegueira em relação ao nosso comportamento e perceber o que realmente está acontecendo todos os dias. Um olhar para os clipes de papel no pote e você imediatamente sabe quanto esforço está ou não depositando. Quando a evidência está bem na sua frente, é menos provável que minta para si mesmo. Benefício 2. O rastreamento de hábitos é atraente. A forma mais eficaz de motivação é o progresso. Quando identificamos um sinal de que estamos avançando, ficamos mais motivados a continuar nesse caminho. Assim, o rastreamento de hábitos tem um efeito viciante na motivação. Cada pequena vitória alimenta seu desejo. Isso pode ser particularmente poderoso em um dia ruim. Quando você está se sentindo para baixo, é fácil esquecer todo o progresso já feito. O rastreamento de hábitos fornece uma prova visual de seu trabalho árduo, um lembrete sutil do quanto já conquistou. Além disso, o quadrado vazio no calendário todas as manhãs o motiva a começar, porque você não quer perder todo o seu progresso quebrando a corrente. Benefício 3. O rastreamento de hábitos é satisfatório. Esse é o benefício mais crucial de todos. O rastreamento pode se tornar sua própria forma de recompensa. É satisfatório riscar um item de sua lista de afazeres, concluir uma série da ficha de treino, ou marcar um X no calendário. É bom ver seus resultados crescerem, o tamanho do seu portfólio de investimentos, a extensão do manuscrito do seu livro, e se a sensação for agradável, você tem mais chances de seguir em frente. O rastreamento de hábitos também ajuda a se concentrar na meta. Você está focado no processo e não no resultado. Você não está obcecado em conquistar um abdômen sarado, está apenas tentando manter a corrente viva e se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Em resumo, o rastreamento de hábitos 1 cria uma sugestão visual que lhe lembra de agir. 2 é inerentemente motivador porque você vê o progresso que está fazendo e não quer perdê-lo. E 3 se sente satisfeito sempre que registra mais uma ocorrência de seu hábito. Além disso, o rastreamento de hábitos fornece uma prova visual que endossa o tipo de pessoa que você deseja se tornar, o que é uma forma prazerosa de gratificação imediata e intrínseca. Você pode estar se perguntando, se o rastreamento de hábitos é tão útil, por que esperei tanto para falar dele? Apesar de todos os benefícios, esperei até agora por uma simples razão. Muitas pessoas resistem à ideia de rastreamento e medição. Pode parecer complicado porque é preciso criar dois hábitos, o hábito que está tentando construir e o de rastreá-lo. Contar calorias parece mais um transtorno quando você já tem dificuldade em seguir uma dieta. Anotar todas as ligações de vendas parece entediante quando se tem trabalho a fazer. Parece mais fácil dizer: vou comer menos, me esforçarei mais ou me lembrarei de fazer isto. As pessoas inevitavelmente me dizem coisas como: tenho um diário de decisão, mas gostaria de usá-lo mais, ou registrei meus treinos por uma semana, mas depois parei. Já estive nessa situação. Certa vez fiz um diário de alimentação para rastrear as calorias ingeridas. Consegui fazer isso por uma refeição e depois desisti. O rastreamento não é para todos e não há necessidade de medir todos os aspectos de sua vida.
Mas quase qualquer um se beneficia dele de alguma forma, mesmo que temporariamente. O que podemos fazer para facilitar o rastreamento? Primeiro, sempre que possível, a medição deve ser automatizada. Você provavelmente ficará surpreso com o quanto de sua vida já rastreia sem perceber. A fatura do seu cartão de crédito registra a frequência com que você sai para comer. Seu Fit registra quantos passos dá e quanto tempo dorme. Seu calendário registra quantos novos lugares visita a cada ano. Em segundo lugar, o rastreamento manual deve ser limitado a seus hábitos mais importantes. É melhor rastrear consistentemente um hábito do que esporadicamente 10. Finalmente, registre cada medida imediatamente após o hábito. A conclusão do comportamento é o estímulo para notá-lo. Essa abordagem permite combinar o método do empilhamento de hábitos, mencionado no capítulo 5, e o rastreamento de hábitos. A fórmula de empilhamento de hábitos mais rastreamento de hábitos é: depois de hábito atual, eu irei rastrear meu hábito. Depois que desligar o telefone de uma ligação de vendas, vou mover um clipe de papel. Depois que terminar cada série na academia, registrarei em meu diário de treino. Depois de colocar meu prato na lava-louças, anotarei o que comi. Essas táticas facilitam o rastreamento de seus hábitos, mesmo que não seja o tipo de pessoa que gosta de registrar comportamentos. Acredito que achará algumas semanas de medições muito perspicazes. É sempre interessante ver como você realmente gasta seu tempo. Vale lembrar, cada corrente de hábito termina em algum momento. E mais importante do que qualquer medição única é ter um bom plano para quando seus hábitos saírem dos trilhos. Como se recuperar rapidamente ao quebrar hábitos. Não importa o quanto você seja coerente com seus hábitos, é inevitável que a vida o faça quebrá-los em algum momento. Não existe perfeição. Em pouco tempo, uma emergência surgirá. Você fica doente, precisa viajar a trabalho ou sua família precisa de pouco mais de seu tempo. Sempre que isso acontece comigo, tento me lembrar de uma regra simples: nunca quebre um hábito 2 vezes. Se eu quebrar o hábito por um dia, tento retomá-lo o mais rápido possível. Faltar a um treino acontece, mas não vou perder 2 em seguida. Talvez eu coma uma pizza inteira, mas continuarei com a alimentação saudável. Não posso ser perfeito, mas posso evitar um segundo lapso. Assim que uma corrente é quebrada, começo uma nova. O primeiro erro nunca é o que leva tudo por água abaixo. É a espiral de erros repetidos que se segue. Quebrar um hábito uma vez é um acidente. 2 vezes é o começo de um novo hábito. Essa é uma característica que distingue vencedores de perdedores. Qualquer pessoa pode ter um desempenho ruim, um treino ruim ou um dia ruim no trabalho. Mas quando as pessoas de sucesso falham, elas se recuperam rapidamente. A quebra de um hábito não importa se a recuperação for rápida. Acho esse princípio tão importante que faço questão de observá-lo, mesmo que não consiga executar o hábito tão bem ou tanto quanto gostaria. Muitas vezes caímos em um ciclo de tudo ou nada com nossos hábitos. O problema não é escorregar, é pensar que, se não puder fazer algo com perfeição, é melhor nem fazer. Você não percebe o quanto é valioso simplesmente estar presente nos seus dias ruins ou ocupados. Os dias perdidos o prejudicam mais do que os de sucesso o ajudam. Se começar com R$100, um ganho de 50% o levará a R$150. Mas só precisa de uma perda de 33% para levá-lo de volta a R$100. Em outras palavras, evitar uma perda de 33% é tão valioso quanto alcançar um ganho de 50%. Como diz Charlie Munger, a primeira regra dos juros compostos: nunca interrompa o fluxo desnecessariamente. É por isso que os treinos ruins costumam ser os mais importantes. Dias preguiçosos e treinos ruins mantêm os ganhos compostos que você acumulou nos dias bons. Simplesmente fazer algo: 10 agachamentos, 5 corridinhas, uma flexão, qualquer coisa é muito significativo. Não acumule 0. Não deixe que as perdas devorem seus ganhos. Além disso, nem sempre o que importa é o que acontece durante o treino. O mais importante é ser o tipo de pessoa que não perde treinos. É fácil treinar quando estamos nos sentindo bem, mas é crucial estar presente quando você não se sente bem mesmo. Que faça menos do que espera. Ir à academia por 5 minutos pode não melhorar seu desempenho, mas reafirma sua identidade. O ciclo do tudo ou nada da mudança de comportamento é apenas uma armadilha que inviabiliza seus hábitos. Outro perigo potencial, especialmente, saber quando e quando não rastrear um hábito.
Digamos que esteja administrando um restaurante e queira saber se o seu chefe está fazendo um bom trabalho. Uma maneira de medir o sucesso é acompanhar quantos clientes pagam por uma refeição todos os dias. Se mais clientes forem ao restaurante, a comida deve estar boa. Se houver menos, algo deve estar errado. No entanto, essa medição única a receita diária oferece apenas uma imagem limitada do que realmente está acontecendo. Só porque alguém paga por uma refeição não significa que aprecie. Mesmo os clientes insatisfeitos dificilmente jantam e saem correndo. Na verdade, se você está apenas medindo a receita, a comida pode estar piorando, mas você está compensando isso com marketing, descontos ou algum outro método. Em vez disso, pode ser mais eficaz monitorar quantos clientes terminam sua refeição ou talvez a porcentagem de clientes que deixam uma gorjeta generosa. O lado negativo do rastreamento de um comportamento específico é que nos tornamos motivados pelo número e não pelo propósito por trás dele. Se o seu sucesso for medido pelos ganhos trimestrais, você otimizará as vendas, a receita e a contabilização desses ganhos. Se o seu sucesso for medido por um número menor na balança, otimizará para um número menor na balança, mesmo que isso signifique adotar dietas radicais, desintoxicação líquida e pílulas para perda de gordura. A mente humana quer ganhar qualquer jogo que esteja jogando. Essa armadilha é evidente em muitas áreas da vida. Nós nos concentramos em trabalhar longas horas em vez de fazer um trabalho significativo. Nós nos preocupamos mais em alcançar 10.000 passos do que com a saúde. Ensinamos a gabaritar testes padronizados em vez de enfatizar o aprendizado, a curiosidade e o pensamento crítico. Em suma, otimizamos para o que medimos. Quando escolhemos a medida errada, obtemos o comportamento errado. Isso às vezes é chamado de lei de Goulart. Batizado em homenagem ao economista Charles Goulart, o princípio afirma: quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser boa. A medição só é útil quando serve de diretriz e acrescenta contexto a uma imagem maior, não quando ela o consome. Cada número é simplesmente um pequeno feedback no sistema geral, e você estiver usando um rastreador de hábitos. É medir a coisa errada. Em nosso mundo movido pelos dados, tendemos a supervalorizar números e subestimar qualquer coisa efêmera, abstrata e difícil de pensamos erroneamente que os fatores que podemos medir são os únicos que existem. Mas só porque é capaz de medir algo não significa que aquilo seja o mais importante. E só porque não consegue medir alguma coisa não significa que não seja importante. É crucial manter o rastreamento de hábitos em seu devido lugar. Pode ser satisfatório registrar um hábito e acompanhar seu progresso, mas a medição não é a única coisa que importa. Além disso, há muitas maneiras de medir o progresso e, às vezes, ajuda a mudar o foco para algo totalmente diferente. É por isso que as vitórias medidas longe da balança são eficazes. Para a perda de peso, o número na balança pode ser teimoso por isso, se você se concentrar apenas nele, sua motivação diminuirá. Mas você pode notar que sua pele parece melhor, você acorda mais cedo ou seu impulso sexual aumentou. Todas essas são formas válidas de acompanhar sua melhoria. Se não estiver se sentindo motivado pelo número mostrado na balança, talvez seja a hora de se concentrar em uma medida diferente e uma que lhe forneça mais sinais de progresso. Não importa como você mede seus avanços, o rastreamento de hábitos oferece uma maneira simples de torná-los mais satisfatórios. Cada medição fornece mais uma evidência de que está se movendo na direção certa e um breve momento de prazer imediato por um trabalho bem feito. Resumo do capítulo. Um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso. O método do rastreamento de hábitos é uma maneira simples de avaliar se criou um hábito, como marcar um X em um calendário. Ferramentas de rastreamento de hábitos e outras formas visuais de medição podem tornar seus hábitos satisfatórios, fornecendo evidências claras de seu progresso. Não quebre a corrente. Mantenha seu hábito vivo. Não quebre um hábito 2 vezes. Se perder um dia, retome o mais rápido possível. Só porque você consegue medir algo não significa que seja o principal. 17. Como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. Depois de servir como piloto na Segunda Guerra Mundial, Roger Fisher frequentou a Faculdade de Direito de Harvard e passou 34 anos se especializando em negociação e gestão de conflitos. Ele fundou o Harvard Negotiation Project, projeto de negociação de Harvard em tradução livre, e trabalhou com vários países e líderes mundiais em resoluções de paz, crises de reféns e compromissos diplomáticos.
Mas foi nos anos 1970 e 1980, quando a ameaça da guerra nuclear se intensificou, que Fisher desenvolveu talvez sua ideia mais interessante. Na época, Fisher estava focado em projetar estratégias para impedir uma guerra nuclear, e havia notado um fato preocupante. Todo presidente em exercício teria acesso aos códigos de lançamento capazes de matar milhões de pessoas, mas nunca veria ninguém morrer, porque sempre estaria a milhares de quilômetros de distância. Minha sugestão foi bastante simples, escreveu ele em 1981. Coloque esse código nuclear em uma pequena cápsula e implante-a ao lado do coração de um voluntário. Essa pessoa carregaria consigo uma grande e afiada faca de açougueiro e acompanharia o presidente. Se alguma vez o presidente quisesse disparar armas nucleares, a única maneira de fazê-lo seria, primeiro com as próprias mãos, matar um ser humano. O presidente diria: George, me desculpe, mas dezenas de milhões devem morrer. Ele tem que olhar para uma pessoa de carne e osso e perceber o que é a morte de um inocente. Sangue no tapete da Casa Branca. É a realidade bem diante de seus olhos. Quando sugeri isso a amigos do Pentágono, eles disseram: Meu Deus, isso é terrível. Ter que matar alguém distorceria o julgamento do presidente. Ele pode nunca apertar o botão. Enquanto tratava da quarta lei da mudança de comportamento, discorre sobre a importância de tornar bons hábitos imediatamente satisfatórios. A proposta de Fisher é uma inversão da quarta lei: torne-o imediatamente insatisfatório. Assim como estamos mais propensos a repetir uma experiência quando o final é satisfatório, também estamos mais propensos a evitar uma experiência quando o final é doloroso. A dor é uma professora eficaz. Se o fracasso é doloroso, ele é lembrado. Se é relativamente indolor, é ignorado. Quanto mais imediato e mais caro for o erro, mais rápido você aprenderá com ele. A ameaça de uma avaliação ruim de seu trabalho força um encanador a fazê-lo bem. A possibilidade de um cliente nunca retornar faz com que os restaurantes sirvam boa comida. O custo de cortar o vaso sanguíneo errado faz com que um cirurgião domine a anatomia humana e corte com cuidado. Quando as consequências são graves, as pessoas aprendem rapidamente. Quanto mais imediata a dor, menor a probabilidade do comportamento. Se quiser evitar maus hábitos e eliminar comportamentos não saudáveis, adicionar um custo instantâneo à ação é uma ótima maneira de reduzir sua probabilidade de ocorrência. Repetimos maus hábitos porque eles nos servem de alguma forma, e isso os torna difíceis de abandonar. A melhor maneira que conheço para superar essa situação é aumentar a velocidade da punição associada ao comportamento. Não pode haver uma lacuna entre a ação e as consequências. Assim que as ações incorrem em uma consequência imediata, o comportamento começa a mudar. Os clientes pagam suas contas no prazo quando são cobradas multas por atraso. Os alunos comparecem às aulas quando sua nota está vinculada à frequência. Superamos inúmeros obstáculos para evitar um pouco de dor imediata. Obviamente há um limite para isso. Se você confiará na punição para mudar o comportamento, então a força da punição deve corresponder à força relativa do comportamento que ela está tentando corrigir. Para ser produtivo, o custo da procrastinação deve ser maior que o da ação. Para ser saudável, o custo da preguiça deve ser maior que o do exercício. Ser multado por fumar em um restaurante ou por não reciclar acrescenta consequências a uma ação. O comportamento só muda se a punição for dolorosa o suficiente e aplicada de maneira consistente. Em geral, quanto mais local, tangível, concreta e imediata a consequência, maior é a probabilidade de influenciar o comportamento individual. Quanto mais global, intangível, vaga e tardia a consequência, menor é a probabilidade de influenciar o comportamento individual. Felizmente, há uma maneira direta de adicionar um custo imediato a qualquer mau hábito: criar um contrato de hábito. O contrato de hábito. A primeira lei a respeito do uso do cinto de segurança foi aprovada em Nova York em 1º de dezembro de 1984. Na época, apenas 14% das pessoas nos Estados Unidos usavam regularmente o cinto de segurança, mas isso estava prestes a mudar. Dentro de 5 anos, mais da metade do país tinha leis obrigando o uso do cinto de segurança. Hoje, usar cinto de segurança é obrigatório por lei em 49 de seus 50 estados. E não é apenas a legislação, o número de pessoas que usa cintos de segurança também mudou drasticamente. Em 2016, mais de 88% dos norte-americanos usavam cinto de segurança toda vez que entravam em
Um carro. Em pouco mais de 30 anos, houve uma reversão completa nos hábitos de milhões de pessoas. Leis e regulamentos são um exemplo de como o governo pode mudar nossos hábitos criando um contrato social. Como sociedade, concordamos coletivamente em obedecer a certas regras e em aplicá-las como grupo. Sempre que uma nova legislação impacta o comportamento, leis do cinto de segurança, proibição de fumar dentro de restaurantes, reciclagem obrigatória é um exemplo de contrato social que molda nossos hábitos. O grupo concorda em agir de uma determinada maneira, e se você se desviar, será punido. Assim como os governos usam leis para responsabilizar os cidadãos, você pode criar um contrato de hábitos para se manter responsável. Um contrato de hábitos é um acordo verbal ou escrito em que você declara seu compromisso com um hábito em particular e a punição que ocorrerá se não o cumprir. Assim, encontre uma ou duas pessoas para agir como suas parceiras de responsabilidade e assinar o contrato com você. Brian Harris, um empresário de Nashville, Tennessee, foi a primeira pessoa que vi colocar essa estratégia em ação. Logo após o nascimento de seu filho, Harris percebeu que queria perder alguns quilos. Ele escreveu um contrato de hábito entre ele, sua esposa e seu personal trainer. A primeira versão dizia: o objetivo número 1 de Brian para o primeiro trimestre T1 de 2017 é começar a comer corretamente de novo para que se sinta melhor, tenha uma aparência melhor e seja capaz de atingir sua meta de longo prazo, de chegar a 100 kg com 10% de gordura corporal. Abaixo dessa afirmação, Harris traçou um roteiro para alcançar seu resultado ideal. Fase 1. Retome uma dieta restrita a carboidratos de absorção lenta em T1. Fase 2. Inicie um programa estrito de rastreamento de macronutrientes em T2. Fase 3. Refine e mantenha os detalhes de sua dieta e programa de exercícios em T3. Finalmente, ele registrou cada um dos hábitos diários que o levariam a seu objetivo. Por exemplo, anotar todos os alimentos que consumir todo dia e se pesar diariamente. Em seguida, ele descreveu a punição caso falhasse. Se Brian não cumprir esses 2 itens, a seguinte consequência será aplicada: terá que se vestir formalmente todos os dias para o trabalho e todo domingo de manhã pelo resto do trimestre. Vestir-se formalmente é definido como não usar jeans, camisetas, moletons ou shorts. Ele também dará a Joey, seu treinador, $200 para usar como quiser se deixar de anotar um dia no diário de alimentação. No final da página, Harris, sua esposa e seu treinador assinaram o contrato. Minha reação inicial foi que um contrato como esse parecia excessivamente formal e desnecessário, especialmente as assinaturas. Mas Harris me convenceu de que a assinatura do contrato era uma indicação de seriedade. Sempre que pulo esta parte, ele disse, começo a afrouxar quase imediatamente. 3 meses depois, após atingir suas metas para o T1, Harris aprimorou seus objetivos. As consequências também ficaram mais graves. Se ele descumprisse suas metas de ingestão de carboidratos e proteínas, teria que pagar ao treinador $100. E se ele não conseguisse se pesar, teria que dar $500 à sua esposa para usar como ela quisesse. E talvez o mais doloroso, se ele se esquecesse de executar as corridas curtas, teria que se vestir formalmente para o trabalho todos os dias e usar o boné do Alabama Crimson Tide pelo resto do trimestre, um velho rival de seu amado Auburn Tigers. A estratégia funcionou, com a esposa e o treinador atuando como parceiros de responsabilidade e com o contrato de hábitos. Esclarecendo exatamente o que fazer a cada dia, Harris perdeu o peso. Para tornar os maus hábitos insatisfatórios, sua melhor opção é torná-los dolorosos no momento. Criar um contrato de hábito é uma maneira simples de fazer exatamente isso. Mesmo se você não quiser criar um contrato de hábito formal, ter apenas um parceiro de responsabilidade já é útil. A comediante Margaret Cho escreve uma piada ou música todos os dias. Ela faz o desafio música por dia com um amigo, o que ajuda os dois a se responsabilizarem. Saber que alguém está observando é um poderoso motivador. Você fica menos propenso a procrastinar ou desistir porque é um custo imediato. Se não cumprir o combinado, talvez essa pessoa o veja como indigno de confiança ou preguiçoso. Você não está apenas deixando de cumprir suas promessas a si mesmo, mas também falhando em cumprir suas promessas para os outros. Esse processo pode ser automatizado. Thomas Frank, um empresário de Boulder, Colorado, acorda às 5h55 todas as manhãs.
E se não o fizer, ele posta um tweet automático que diz: são 6h10. Eu não acordei porque sou preguiçoso. Responda a esse tweet. Receba $5 via PayPal, limite de 5, desde que meu despertador não tenha falhado. Estamos sempre tentando apresentar nossos melhores eus ao mundo. Penteamos os cabelos, escovamos os dentes e nos vestimos com cuidado porque sabemos que esses hábitos tendem a ter uma reação positiva. Queremos tirar boas notas e nos formar nas melhores escolas para impressionar potenciais empregadores, colegas e nossos amigos e familiares. Nós nos preocupamos com as opiniões daqueles que nos rodeiam, porque é mais fácil quando os outros gostam de nós. É precisamente por isso que obter um resumo do capítulo. A inversão da quarta lei da mudança de comportamento é: torne-o insatisfatório. É menos provável repetirmos um mau hábito se for doloroso ou insatisfatório. Um parceiro de responsabilidade cria um custo imediato para a inação. Nós nos importamos profundamente com o que os outros pensam de nós, e não queremos que tenham uma opinião ruim a nosso respeito. Um contrato de hábito pode ser usado para adicionar um custo social a qualquer comportamento. Isso faz com que os custos de violar suas promessas sejam públicos e dolorosos. Saber que alguém o observa é um poderoso motivador. Como criar um bom hábito? A primeira lei. Torne-o claro. 1.1 Preencha a avaliação dos hábitos. Anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. 1.2 Use as intenções de implementação. Eu irei comportamento às horas em local. 1.3 Use o empilhamento de hábitos. Depois de hábito atual, eu irei novo hábito. 1.4 Redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis. A segunda lei. Torne-o atraente. 2.1 Use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. 2.2 Junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. 2.3 Crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. A terceira lei. Torne-o fácil. 3.1 Reduza a resistência. Diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. 3.2 Adeque o ambiente. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. 3.3 Domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas que produzem um impacto descomunal. 3.4 Use a regra dos 2 minutos. Reduza a dimensão de seus hábitos até que possam ser feitos em 2 minutos ou menos. 3.5 Automatize seus hábitos. Invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros. A quarta lei. Torne-o satisfatório. 4.1 Use reforços. Recompense-se imediatamente quando concluir seu hábito. 4.2 Transforme fazer nada em algo agradável. Ao evitar um mau hábito, crie uma maneira de enxergar os benefícios. 4.3 Use um rastreador de hábitos. Acompanhe a duração dos hábitos e não quebre a corrente. 4.4 Nunca quebre um hábito 2 vezes. Quando quebrar um hábito, certifique-se de voltar aos trilhos imediatamente.